Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Beijão no escudo não pode faltar. Pessoal, a semana já começou pegando fogo, tem polêmica aí das grandes, não é pequena, tá? Por conta do jogo que acontecerá no domingo, às 18 horas, entre Fluminense e Vasco. As redes sociais, a internet, a conversa de bar, enfim, tudo está pegando fogo em torno desse jogo por conta de provocações que os nossos rivais estão fazendo com os nossos torcedores, com a nossa instituição, em relação a público. E como o canal Máquina Tricolor não foge da raia, não foge do combate, nós iremos tratar sobre isso nesse vídeo de hoje. E eu tenho um recado aos tricolores e aos vascaínos. Assistam até o final que vocês vão ver. Mas antes da gente começar o vídeo, não posso esquecer de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar aquele like. Pessoal, os vídeos estão tendo boas visualizações, porém não tem like. Dá o like aí, é só apertar ali no joinha, que vai ajudar muito o canal a deslanchar. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp com os amigos o link do vídeo, para que a galera possa assistir. E também manda ver nos comentários, é outra coisa muito importante. O vídeo tem muitas visualizações, mas tem poucos comentários. Dá essa força aí nos comentários e manda ver, tá bom? Então vamos embora, Fluminense A. E o tema de hoje, como eu falei anteriormente, é o jogo do final de semana entre Fluminense e Vasco. Começaram provocações aí por parte dos nossos rivais, a nossa torcida. Então eu vou começar o vídeo mandando um recado para a torcida do Fluminense e depois vou mandar um recado aos torcedores rivais, aos torcedores do Vasco. Beleza? Primeiramente, a torcida do Fluminense. É clássico. O time se apresentou bem no último jogo, ainda não está no seu ápice, isso é óbvio. E semana que vem, no domingo, nós temos a obrigação de comparecer em grande número nesse jogo. Primeiro, porque nós temos que prestigiar nosso time. Segundo, porque é um clássico. E não fica legal num jogo, num clássico, uma torcida estar maior do que a nossa. Empatado ali eu já não aceito, já não acho legal, mas tudo bem. E quando eu me refiro à torcida rival, não estou falando só de Vasco, de Botafogo, não. Estou falando inclusive do Flamengo. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, Leandro, mas por que você está falando isso? A torcida do Flamengo é muito maior que a nossa. Então, gente, a torcida do Flamengo é maior que a nossa. Mas no Maracanã cabem, por medidas de segurança e tudo mais, vamos arredondar aqui, 70 mil torcedores. É menos, tá? 65, mas vamos arredondar para 70 mil torcedores. O Fluminense ano passado, no Campeonato Brasileiro, botou mais de 50 mil contra Cuiabá, acho que foram 50 mil contra o Goiás, eu não me recordo. Contra o Ceará botou 65 mil, enfim. Fluminense em jogo que não vale muita coisa, digamos assim, bota 50 mil, 60 mil, 45 mil. O que significa que se a nossa torcida comparecer num clássico com 35 mil torcedores, seja contra Flamengo, Botafogo ou Vasco, vai dividir o estádio com o rival. Então não importa o tamanho de torcida. Ah, a torcida do Flamengo é maior que a nossa. Tá, mas se a gente botar 35 mil lá, eles vão conseguir colocar no máximo 35 mil, o estádio vai ficar meio a meio. A questão é que a torcida do Fluminense não gosta de ir contra os caras. E agora, mais um recado para vocês, tricolores, tá? Em relação a essa rivalidade, essa polêmica que está surgindo. A nível de estado do Rio de Janeiro, gente, estado do Rio de Janeiro, não estou falando a nível nacional, por conta dos diversos prejuízos institucionais à nossa imagem, que a gente sofre da imprensa, a gente é muito prejudicado em termos de angariar novos torcedores em outros estados. Excetuando Espírito Santo, Brasília, sul de Minas e cidades do interior, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, no Nordeste e no Norte, o Vasco leva uma vantagem sobre a gente. Agora, esses outros lugares que eu falei, e principalmente o Rio de Janeiro, meu amigo, é pau a pau, parceiro. Para você que está assistindo esse vídeo aí, seja tricolor, torcedor de outro time, que é de outro estado,
O que acontece aqui no Rio de Janeiro é completamente diferente, talvez, da realidade que você veja no Norte ou no Nordeste. A torcida do Fluminense aqui é imensa, porque aqui o Fluminense é muito enraizado. Você deve achar aí, porque é o que a imprensa vende para o resto do Brasil, que existe uma polarização aqui no Rio de Janeiro, que essa imagem foi vendida durante muitos anos. Então o cara que chegava aqui no Rio de Janeiro, eu tenho amigos de fora que já me relataram isso também, o cara chegava aqui no Rio de Janeiro, ele achava que era igual Minas, Atlético e Cruzeiro, igual o Pará, Remo e Paysandu, igual o Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, e não é. Aqui não é. Aqui você tem um time com muita torcida, que é o Flamengo, você tem Fluminense e Vasco ali brigando pau a pau no segundo lugar, e o Botafogo muito abaixo, e o Botafogo, por motivos óbvios, ele fica muito prejudicado nessa questão de conquistar novos torcedores. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o Botafogo, porque o tema do vídeo não é sobre o Botafogo. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, não tem diferença entre as duas torcidas, não, é pau a pau. Teve uma vez o Lance divulgou uma torcida dizendo que a do Fluminense ultrapassou a do Vasco aqui e tal, mas pra mim é pau a pau. A torcida do Fluminense em tamanho não deixa a desejar em nada. A nível de Rio de Janeiro, assim como Espírito Santo, Brasília, sul de Minas, algumas cidades do interior, Santa Catarina e Paraná, que o Fluminense tem muito torcedor em parelho ali com o Vasco. Já no Norte e no Nordeste, por conta desse tratamento da imprensa à instituição Fluminense, que foi muito danoso, também não vou entrar em detalhes, mas vocês imaginam que seja, o Fluminense ficou muito prejudicado nessa questão de angariar novos torcedores, mesmo nos últimos 20 anos sendo infinitamente superior ao Vasco em tudo, em títulos, em grandes ídolos, em convocações de jogadores para a seleção brasileira, em formação de novos valores, enfim. Ainda assim, o Fluminense ficou muito prejudicado pela imprensa, não conseguiu angariar torcedores na região norte, ficou muito prejudicado no Nordeste também, apesar do Fluminense ter uma torcida muito boa no Nordeste também. Não estou aqui falando, jamais quero diminuir o nosso torcedor aí do Nordeste, que sempre comparece em peso quando o Fluminense joga. O Fluminense joga em casa no Nordeste. Então esse é o primeiro recado para a nossa torcida. Vamos comparecer esse jogo porque o time merece, porque é um clássico. Ainda tem esse tempero especial aí que é a provocação dos caras. Agora entra a segunda parte, que é um recado para os vascaínos. Vocês jogam num estádio para 18 mil torcedores. Um estádio acanhado. Vocês são time grande? São time grande, assim como o meu time também. Mas se o Fluminense jogasse em Laranjeiras, eu ia dizer a mesma coisa, que o Fluminense joga no estádio acanhado. Entendo a superestima que vocês têm pelo estádio de vocês, por toda a história, as conquistas que vocês tiveram lá. Assim como nós, tricolores, temos uma história monstruosa com o nosso estádio. Inclusive, a história de vocês começou lá. Vocês não poderiam jogar a primeira divisão em 1923, quando subiram, que era o regulamento da federação, e o Fluminense pegou a chave de Laranjeiras e deu para vocês que vocês pudessem jogar. Então, até a história de vocês, o estádio das Laranjeiras ajudou a construir. Mas não estou aqui para falar de história de estádio, nem do nosso, nem do de vocês. Vocês jogam no estádio acanhado. Vocês não jogam as 19 partidas do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Se as coisas estiverem ruins para o lado de vocês colocam 12, 13, 15 mil pessoas lá em São Januário e a sensação é de estádio lotado, porque cabe 18, no máximo 20 mil torcedores lá. Quando vocês detectam que tem jogo legal, aquele jogo que vocês ganham 3, 4 seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B, ou às vezes na Série A, tem muito tempo que vocês não vão bem na competição, vocês transferem o jogo para o Maracanã. E aí é o que usou um amigo meu, um irmão meu que eu tenho, de uma amizade que começou na faculdade, que vai ser para sempre, eu falo para ele que é o chamado jogo-evento. Vocês botam o jogo-evento lá. Agora eu quero ver vocês jogarem as 19 partidas lá. Sabe aquela partida quando vocês perdem pro Ituano, perdem pro Sampaio Correia, tomam aquelas 3, 4 porradas seguidas? Vocês botam o jogo em São Januário. Vocês não botam o jogo no Maracanã. Porque se botar lá vai dar 5 mil, 10 mil torcedores no máximo. Então eu tô dando esse recado para vocês baixarem a bola de vocês. Baixa a bola. Vocês não jogam 19 jogos no Maracanã. Não é fácil jogar no Maracanã, ter que botar 65, 60 mil torcedores. O Flamengo consegue por duas questões, na verdade 3. Uma é o momento dentro das 4 linhas deles, ganhando títulos. Outra é pela questão financeira deles. Eles contratam grandes jogadores, estão atravessando um momento financeiro muito bom.
Então eles só contratam grandes jogadores que atraem público. Terceiro é total apoio que a imprensa dá para eles, pô. Não vou nem falar de tamanho de torcida, porque se o Fluminense atravessasse o mesmo momento que eles, assim como o Vasco, assim como o Botafogo, seria 60 mil, 65 mil todo jogo também. Ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro, Copa do Brasil, contratando craques estrelados. Seria a mesma coisa. Se vocês jogassem lá, vocês não iam fazer o que eles fazem. Não adianta querer ficar tirando braba, tirando onda. Quer ver um exemplo? Na Libertadores de 2018, se juntar os 4 públicos de vocês, talvez não dê 60 mil torcedores. Vocês botaram em torno de 12 mil torcedores contra o Jorge Wilstermann na estreia da pré-Libertadores. Contra o Racing foram 10 mil torcedores. Contra a Universidade do Chile, se eu não me engano, foi 17 mil. E contra o Cruzeiro foi menos. Levando em consideração que contra a Universidade do Chile, Racing e Cruzeiro, o setor visitante estava lotado. E lá cabem 1.000 torcedores. Eu estou falando de Libertadores. Na Libertadores de 2018, vocês contra o Racing botaram 10 mil torcedores em São Januário. E quem estiver duvidando, seja tricolor, vascaíno ou qualquer outro time que está assistindo, é só puxar aí no Google. Bota público e renda que vai aparecer lá. Inclusive contra o Racing e contra o Cruzeiro eu estava lá no estádio. Fui na torcida visitante para provocar esse meu amigo, uma rivalidade que a gente tem, que tudo que a gente pode fazer para ferrar um ao outro a gente faz. Nós somos irmãos, tá? A gente é rival, porém nós somos irmãos, não irmão de sangue, mas irmãos que a vida fez. Então baixa a bola, torcedor do Vasco. Baixa a bola. Seja mais humilde. Na final do Campeonato Carioca de 2019, vocês colocaram o primeiro jogo no Engenhão e deram 10% para o Flamengo. O público foi 11 mil torcedores. Ou seja, foram 4 mil flamenguistas, que eles encheram a parte deles, que foi o setor norte, e 7 mil de vocês. No estádio cabe 45 mil torcedores. Vocês venderam o jogo em 2019 para Brasília, venderam o jogo para Brasília, e tinha 5% de torcedor de vocês no estádio, 95% era do Flamengo. Quem vende jogo para enfrentar o Flamengo em Brasília é time pequeno. Vocês tiveram uma atitude de time pequeno. Vocês são um dos times grandes do Rio de Janeiro, mas tiveram essa atitude. Naquele jogo que foi 4-4, eu estava lá, recebi um convite de cadeira cativa, fui assistir. Se tinha 3 mil, com muito boa vontade, tinha 3 mil vascaínos no estádio. Tinha 50 mil torcedores. 45 mil a 48 eram flamenguistas. Vocês eram 3 mil torcedores, se bobear nem isso tinha. Hoje vocês ficam se vangloriando do seguinte: a gente era 2 mil, 3 mil torcedores no estádio, cantamos mais que eles. Que inclusive é o que a torcida do Fluminense e do Botafogo tem feito. Vai num número muito pequeno contra os caras, excetuando um jogo ou outro, como por exemplo a torcida do Fluminense na final do Carioca foi em grande número, mas no primeiro jogo não foi. Aí fica torcedor do Fluminense, Vasco, Botafogo, se vangloriando, falando que a gente canta mais do que os caras, mesmo eles estão em maioria. Pô, isso não é papo de comemoração, não. Fica feio para os 3 times, tá? Até porque, como eu falei lá no início do vídeo, Maracanã cabe 65 mil torcedores, irmão. Se a torcida do Botafogo, do Fluminense ou do Vasco comprar 35 mil ingressos, já é a maioria que é do Flamengo no estádio. O tamanho deles fora do Maracanã não quer dizer nada. O que vai determinar é o comparecimento dentro do estádio. E eu quero que alguém me prove que a torcida do Fluminense, do Vasco e do Botafogo não é capaz de comprar 35 mil ingressos para um jogo no Maracanã. Para ser maioria do que os caras no jogo contra eles. Então, para o vídeo não ficar muito grande, citei alguns exemplos aqui. Citei o público do Vasco na Libertadores, citei o público do Vasco em jogos contra o Flamengo. Citei a questão deles jogarem no estádio acanhado, estádio pequeno. E eles só vão jogar no Maracanã quando eles detectam um jogo grande. Ou seja, o Maracanã para o torcedor do Vasco é uma novidade, pô. É uma novidade. O Vasco ano passado fez 2 jogos no Maracanã na Série B. Olha desde quando o torcedor do Vasco está sem oportunidade de ir no Maracanã. E são milhares e milhares que preferem o Maracanã do que São Januário. Gostam quando tem jogo no Maracanã. Pela acessibilidade, pela questão da segurança, pela maior capacidade. E não podemos esquecer que quando você joga num estádiozinho acanhado, com pouco público, qualquer joguinho que tem uma mínima empolgação já faz o torcedor correr para comprar os ingressos logo, porque isso tem até um nome no marketing, eu esqueci o nome agora, porque ele tem a sensação de que o ingresso pode acabar. Já quando joga no Maracanã, o torcedor do Fluminense, como sempre joga lá, ele não tem essa sensação. Muitas vezes acontece de ter jogo bom e muito torcedor ficar de fora, porque ele deixa para comprar o ingresso de última hora. Porque ele tem sempre aquela sensação que é muito fácil comprar ingresso para o Maracanã. E para fechar o vídeo, vou lembrar vocês 2 coisas, tanto os tricolores quanto os vascaínos.
Quando a gente jogou lá contra o Milionários em São Januário, a gente esgotou os ingressos em poucas horas, deu quase 20 mil torcedores. A gente fez uma festa espetacular em São Januário, como a gente faz em qualquer estádio. E vocês, torcedores do Vasco, ficaram putos pra caramba com isso. Inventaram lá um pretexto para barrar a utilização do estádio por parte da nossa equipe, que foi o que? Eles ofenderam o nosso estádio. Não foi isso. Vocês ficaram putos que a gente lotou o estádio de vocês e fez uma festa espetacular. A verdade é essa. Aí agora vocês querem vir zoar a gente? Quer ficar de bravata com a gente? Porra, não dá, né? Não dá. Essa semana vou procurar falar sobre esse assunto em todos os vídeos, tá? Porque eu sei que vai ter um monte de torcedor do Vasco que vai entrar aí nos comentários, vai falar, vai ofender, vai xingar. Não tem problema, não tenho medo. Pode entrar aí, falar o que quiser. Serão respeitados, não vou devolver na mesma moeda, porque não é a voga do canal. Quem me acompanha aqui sabe disso, que eu não desrespeito ninguém. Então eu vou pegar assim, o que alguns vascaínos falarem, né, as coisas mais relevantes, seja ofensa ou não, e vou debater nos próximos vídeos. Assim como também vou pegar aquilo que os tricolores falarem e vou debater. Porque aqui o espaço é democrático, existe respeito, existe democracia. Não vão ser ignorados, podem apostar. Tá, beleza? Espero ter podido aí fazer um bom vídeo, tanto para tricolores quanto para vascaínos. E podem apostar que esse assunto vai render e mais vídeos serão gravados ao longo da semana até o dia do jogo e quiçá pós-jogo. Porque, agora sim, vou finalizar. Fluminense e Vasco é um clássico gigantesco. Gigantesco. Duas torcidas imensas, duas camisas pesadíssimas, dois clubes com muitos títulos, dois clubes com muita história e dois clubes que já fizeram jogos históricos ao longo desses 100 anos. O Vasco subiu em 1923, então esse ano está fazendo 100 anos que o Vasco subiu para a primeira divisão do Campeonato Carioca. Então provavelmente esse ano é o 100º ano desse confronto de Fluminense e Vasco. Grandes jogos com grandes públicos ao longo da história, tá? Até o lado ruim tem também o lado negativo, que é briga de torcida e tudo mais. É um jogo que pega fogo em todas as esferas. Beleza? Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.